Gente, mas ela tá muito apresentadora de rádio. Tô me sentindo no Canásio, lembra do Canásio? Lembro. Auristela Street, o primeiro podcast voltado exclusivamente para literatura romântica, entrevistas, bate-papo, novidades e muito mais. Acompanhe nossas redes sociais toda terça-feira. Olá, românticas do meu Brasil! Aqui quem fala é Elimar, começando um novo projeto de literatura romântica para vocês. Nós começamos aqui o Auristela Street, um projeto que nasceu da vontade de algumas leitoras, escritoras, blogueiras, com vontade de falar sobre romance, mais leitoras no Brasil. Hoje eu converso com AJ Ventura, escritora de romances da Amazon, um sucesso entre as leitoras do gênero, que vai falar com a gente sobre a série Single Ladies. Olá, Ana Júlia! Bom dia, Elimar. Obrigada aí pela apresentação. Estou me sentindo muito importante por ser chamada de AJ. Era o meu objetivo na vida, era ser conhecida internacionalmente, e graças a você, agora eu consegui. Então, Ana Júlia, conta pra gente como é que foi começar a publicar na Amazon, né? Quando é que você resolveu que ia colocar seus livros ali para as leitoras conhecerem seu trabalho? Como é que foi essa experiência no início? Então, foi complicada, porque foi diferente do que eu normalmente ouço de outras autoras que eu conheço, e foi uma coisa totalmente no improviso. Foi em 2014, eu comecei a ler na Amazon, eu não lia livro, eu comecei a ler e li os livros internacionais, eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. E aí eu resolvi tentar. Peguei uma história que eu tinha parcialmente na cabeça, eu tinha uma ideia, digamos assim, eu não tinha toda a história, mas eu tinha a ideia e sentei e escrevi. Foi um processo rápido, que eu acho que nunca vai se repetir, porque eu fiz tudo, todo o processo de escrever o livro, de fazer capa, revisar e lançar na Amazon foram 2 meses. Obviamente ele saiu com uma revisão horrorosa, uma capa que eu não gosto, mas entrou na Amazon. Então é difícil, eu não recomendo, porque a qualidade não fica boa do seu produto final e você não tem feedback. Eu lancei o livro e não tinha quem me dissesse se ele estava bom ou ruim, o que eu podia melhorar. Então eu tive que ir atrás das pessoas e falar, pô, você cadê o meu livro? Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui pedindo ler esse livrinho de AJ Ventura. E a pessoa, em alguns casos, algumas blogueiras leram e gostaram, e foi como a coisa começou. Mas eu não pensava em fazer disso uma carreira. Era tipo, vou me livrar dessa história que está aqui na minha cabeça e pronto. Só que depois do livro lançado, eu fui sugada para esse meio de maneira irreversível, eu acho. E você acredita que a Amazon seja o caminho ainda que as escritoras iniciantes tenham que seguir para começar uma carreira, para começar a usar isso, né, como a mola propulsora para se tornar escritora no Brasil? Sim, com ressalvas. Tipo, não façam o que eu fiz. Não lancem o livro sem ter trabalhado a qualidade dele o máximo possível. Porque a facilidade da Amazon, ela é uma tentação. Você pode colocar qualquer coisa na Amazon. Você pode colocar um arquivo do Word sem nenhuma formatação, sem nenhuma diagramação, com péssima qualidade de revisão, porque por melhor que a pessoa escreva, todo livro precisa de uma revisão e que não deve ser feita pela própria autora. Então, sim, é um método fantástico, mas desde que a pessoa tenha a responsabilidade. Saiba que precisa oferecer um produto de qualidade, sabe? Não pense como eu vou me livrar dessa história aqui e lançar de qualquer jeito. Ter cuidado e ter carinho com a própria obra mesmo. Fazer o melhor possível para cativar o leitor. Então, você disse que publicou o seu livro em 2014
do que você já lia, né, na Amazon. Acredito que você lia autoras estrangeiras nesse primeiro momento, né, porque as autoras brasileiras elas ainda estavam um pouquinho esparçadas, o pessoal estava conhecendo a ferramenta Amazon ainda. E de lá para cá, né, se passaram quase 5 anos. Assim. O que você publicou depois desse primeiro livro? Quais foram as mudanças que você sentiu na sua carreira como escritora? O que mudou nesse cenário e você acha que ainda vale a pena? O que você tem para dizer sobre isso? Olha, de 2014 para cá, bastante coisa mudou. Mas não o principal. A quantidade de ideias que eu tenho e a vontade de escrever que eu tenho, isso ainda me propulsiona. Embora haja momentos em que você questione se é o que você deve continuar fazendo por uma série de motivos, mas com certeza a resposta das pessoas é o principal. Então, depois de ter lançado o primeiro livro dessa série, In Love in New York, eu lancei o segundo e o terceiro. Então, na Amazon agora tem Maior que Tudo o primeiro, Mais Forte que Tudo o segundo, Melhor que Tudo o terceiro. E a ideia é terminar a série com o quarto livro que eu comecei a escrever. Eu queria só avisar aos ouvintes que todos os links do seu livro a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, né? A princípio, a gente só tá com uma fanpage, porque a gente... É muita coisa, né? A nossa equipe é pequena, mas quem tiver interesse no seu trabalho, a gente vai deixar os links lá, né? Junto com a divulgação desse podcast, né? E aí, esse ano a gente consegue ver o quarto livro da série? Primeiramente, eu recomendo muito que as pessoas cliquem nesse link aí, porque vale a pena. E eu espero que sim. A ideia, eu tenho 2 séries no momento, faltando um livro para terminar. A ideia é terminar as 2 esse ano. Então, depois que eu escrevi a série In Love in New York, eu escrevi um standalone que chama Lista de Sam, que é completamente diferente de tudo, diferente do que eu já escrevia, diferente em cenário, idade de personagens, narrativa, é tudo diferente. Esse livro é o único meu, por enquanto, que se passa no Brasil. É a Lista de Sam. E depois disso eu escrevi a série Single Ladies. Essa série também está com 3 livros lançados. E eu também comecei a escrever o quarto. Então, para dar uma ideia para as pessoas, o primeiro livro a ser lançado, o próximo livro a ser lançado, vai ser o quarto livro das Single Ladies, a Lady Yasmin. E depois, eu acredito que no segundo semestre, eu consiga finalmente terminar a minha primeira série com o quarto livro da série In Love in New York, que vai se chamar Mais Doce que Tudo. Eu queria conversar um pouquinho sobre Single Ladies. Assim. Single Ladies talvez seja uma série que as leitoras de romance que se conheceram em eventos, que se conheceram em Bienal, né, pessoas que estreitaram novas amizades por conta da literatura romântica, vão se identificar muito. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o processo de criação, de onde veio a ideia para escrever Single Ladies, que é uma série para leitoras que se tornaram amigas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa série. Sim, eu adoro falar sobre essa série porque é uma série escrita por uma leitora. Então, o meu lado leitora toma muito conta de mim na hora de pensar nas personagens e nas ações e em tudo. É uma série que se passa em um hotel durante uma convenção de romance de época. Essa convenção acontece durante um fim de semana, uma coisa que infelizmente não tem no Brasil. A gente até tem coisas parecidas, se eu não me engano você organizou uma, onde a pessoa passa o dia inteiro, leva autoras, faz eventos de concessão de autógrafo, modelo, mas aqui eu só ouvi falar de eventos que durassem um dia, uma tarde, ou que durassem 2 dias, mas que fossem desconectados, que a pessoa pudesse não ir no outro. Nos Estados Unidos, os eventos de romance, não só de época, muitos duram um fim de semana, uma semana inteira e acontecem em um hotel. Então, nesse hotel ficam juntos os atores, leitores, modelos, agentes, assessores
E é nesse ambiente que acontece a história das Single Ladies. São 4 amigas que vão para essa convenção, 4 amigas bem diferentes. Uma que é professora de literatura, uma chefe de cozinha, uma assessora de imprensa e uma blogueira literária. E essas 4 amigas vão para esse hotel e decidem que vão se comportar como ladies nesse fim de semana. E não haverá lorde que vá tirá-las do bom caminho. Óbvio que isso vai dar errado. Acontecerão eventos que colocarão lordes e lacaios no caminho delas e elas, cada uma vive uma história, um romance diferente. Só que tudo no mesmo fim de semana. Então, as cenas, as histórias, os livros se intercalam, porque eles acontecem ao mesmo tempo com uma, sempre a que está vivendo romance, escondendo das outras que está vivendo romance, entendeu? Ninguém fala abertamente sobre o fato que é como se estivesse traindo o pacto de ser uma lady pelo fim de semana. Então, eu tive a oportunidade de ler os 3 primeiros livros e você apresenta uma personagem que é uma escritora de romance de época, que é uma homenagem a 2 escritoras de romance de época que você gosta. Primeiro eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, e também a ideia que surgiu de você escrever um livro, né, um romance de época, por conta dessa personagem. Como é que isso aconteceu? Sim, a personagem em torno da qual a história gira, já que as 4 amigas são muito fãs dela, é a Judith Quinn. É uma homenagem a Judith McNaught e Julia Quinn. E a Judith Quinn é uma personagem que ela por mais que seja uma coadjuvante, digamos assim, uma figurante na história principal de todas elas, ela é muito presente. E é possível ver a personalidade dela, é possível ter ideias a respeito de quem ela é e de como ela escreve, porque não só ela fala sobre os livros, como as amigas falam sobre os livros dela. Então, algumas pessoas, que eu não vou nomear aqui, Elimar, gostam de colocar uma certa pressão para que saia um livro de A.J. Ventura como Judith Quinn. Não vamos falar o nome dela, porque acho que ela vai ficar um pouco constrangida. Deixa ela ficar descansada, tadinha. Pois é, eu realmente tenho essa intenção de escrever o livro, porque eu, como eu te falei, com a lista, eu fiz uma coisa muito fora da minha zona de conforto, digamos assim, que foi escrever em primeira pessoa, sobre personagens mais jovens, se passando no Brasil. E por mais complicado que tenha sido o processo, eu gostei do desafio. E eu acho que escrever um romance de época, e de certa forma imitando uma grande autora de romance de época, seria o maior desafio da minha vida. Então, como eu gostei da outra vez que eu tive que passar por isso, eu acho que não seria um problema passar de novo. Então, eu vou arriscar, e eu quero escrever um dos livros da Judith Quinn, que eu ainda não sei qual é. Elas mencionam muito um livro particular, só que esse livro elas também mencionam que é de uma série de 7 livros. Eu não vou fazer isso nem comigo, nem com as leitoras. Seria um livro só da Judith Quinn, eu teria que decidir ainda qual seria. Você não precisa dizer que dessa água não beberei, né? Vai que eu e os outros 6 vão surgindo com o passar do tempo. A esperança que a gente guarda, né, é sempre a última que morre. Então, para esse ano, a gente pode esperar, então, o 4º livro da série, né, Single Ladies. Ele sai esse ano ainda. Você começa a escrever o último também de In Love in New York. Isso. As Single Ladies no primeiro semestre, In Love in New York no segundo semestre. Esse é o plano inicial. Então, vamos ver se eu consigo cumprir. As pessoas que leram até agora a série, eu diria que 90% me pergunta do último livro, mesmo tendo acabado de ler o primeiro. Porque a personagem principal do último livro é muito mencionada, ela participa ativamente de todas as histórias, e ela é a mais nova, é a que é a blogueira literária.
Então, ela causa uma curiosidade nas pessoas. Então, eu estou tendo um cuidado redobrado. Eu não quero decepcionar as pessoas, sabe? Eu não posso fazer um trabalho mais ou menos justo num livro mais aguardado que todos. Então, se demorar um pouquinho mais, é porque o trabalho está sendo redobrado mesmo. Então, a gente tinha conversado, a gente conversou algumas vezes, né, sobre o livro da Yasmin, que é o último livro, porque os 3 primeiros eles estão acontecendo dentro da convenção, né? Então, a gente meio que identifica, o legal é que quando a gente está, por exemplo, no segundo livro, acontece uma situação e aí a gente vê, né, a protagonista do primeiro e a gente sabe o que ela está acontecendo, mas naquela cena, né, quando você é leitora da série, você já está identificando isso. No caso do livro da Yasmin, você pretende que os acontecimentos todos estejam na convenção ou a Yasmin ela vai passar desse final de semana? Então, na verdade, a Yasmin vai voltar desse fim de semana. O que acontece? Eu já fiz isso com a Daphne, que é a do terceiro livro. Eu fiz um flashback com a Daphne. Talvez não fosse nem necessário, porque era de 2 anos atrás. Mas com a Yasmin, o flashback é de 10 anos atrás. Ela e o mocinho da história já se conheciam. Há muito tempo tiveram uma história. Então, ela vai precisar, a história dela precisa sair da convenção para que as pessoas entendam esse relacionamento. Então, a gente vai voltar 10 anos, brevemente, e depois a história continua. Eu digo brevemente porque são novelas, né, Elimar? Não são livros complexos com 20, 30 capítulos. São 10 capítulos e epílogos, são livros curtos, porque a ideia era mesmo lançar eles muito próximos um do outro, porque, como eu te falei, meu lado leitora foi mais forte com essa série, e como leitora eu detesto quando a série demora a ser concluída, então eu quis evitar que o leitor passasse por isso com essa série. Então são histórias mais curtas para serem lançadas com um período menor entre elas. No caso da Yasmin está demorando um pouco mais, porque eu estou tentando fazer o melhor possível. Então, uma personagem, né, como a gente falou aqui, a Judith Quinn. A Judith Quinn, ela meio que tem um papel decisivo em algumas decisões tomadas pelos personagens, principalmente do primeiro livro, né? Mas ela tá sempre ali presente, ela acaba sendo uma força, né, que acaba dominando as páginas quando ela aparece, né? E aí surgiu também a ideia de talvez escrever uma história para ela. Isso vai acontecer, a gente pode esperar em algum momento essa história, esse spin-off dessa série? Sim, vai acontecer. Também não sei em que momento, mas assim, no último livro lançado, que é o livro 3, o da Daphne, se eu não me engano, no epílogo da Daphne, há uma dica do que acontece com a Judith Quinn durante o fim de semana. Então, a gente está muito focado em prestar atenção nas outras personagens e não dá muita atenção para a vida pessoal dela, da Judith. Então, a intenção é fazer uma história, escrever nos mesmos moldes, com o mesmo tamanho, a história que a Judith acaba vivendo. Então, além do livro escrito por ela, eu pretendo contar a história dela assim. Então, AJ, eu sei que você tinha outras atividades, você trabalhou muito tempo em plataformas e você também era tradutora, você traduzia muita coisa técnica no seu trabalho e você começou as suas atividades como tradutora de romance nos últimos meses. Eu sei disso porque nós, né, trocamos figurinhas, a gente tem prestado serviço para um selo editorial, que é a Cherish Books. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é traduzir romance, né, de escritoras que você já tinha lido lá fora, que você era apaixonada? Como isso acaba contribuindo no seu trabalho como escritora, ampliando seus horizontes? Fala um pouco pra gente dessa experiência nova que você está vivenciando. Sim, tem a Cherish. A Cherish aconteceu na minha vida, foi uma oportunidade incrível, porque, como você falou, eu trabalho tradução há muito tempo, tradução técnica, como você mesma disse. Eu sou professora de inglês há muito tempo, então comecei a trabalhar embarcada como professora de inglês e tradutora,
e depois acabei mudando de função, mas sempre fiz traduções. É que foram traduções mais técnicas mesmo. Então, assim, a gente tem essa... É como se você tivesse a expertise para fazer a coisa, mas você muda um pouco o vocabulário e de repente parece que você está fazendo uma coisa que nunca fez na vida. É incrível. Sempre quis trabalhar com tradução de livros. Sempre quis. Sempre foi uma meta quando eu nem falava inglês direito. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu agarrei mesmo com esse dente, porque era incrível que isso estivesse acontecendo justo nesse momento, que era o momento que eu precisava. Então, para mim foi muito bom ter aparecido em todos os sentidos, porque nem sempre eu consigo ter tempo para ler. E é importante dizer que para quem quer ser escritor, estar constantemente lendo é uma coisa importante. Então, como você escreve se você não lê? Então, no fim das contas, eu acabei ampliando a minha leitura, porque a primeira tradução que eu fiz para Cherish foi uma tradução que eu dividi com a Bianca Carvalho, que foi o livro da Lady Harper, O Em Silêncio. É uma autora que eu não conhecia e que eu talvez não fosse ler. E que o fato de traduzir o livro fez com que eu tivesse contato com essa autora, uma escrita diferente da minha, uma forma diferente de abordar os conflitos dos personagens e tal. Então, me traz muito mais bagagem, me dá mais inspiração para escrever e pensar, será que eu conseguiria fazer algo assim? Será que eu conseguiria escrever assim? E há pouco tempo, acho que foi lançado essa semana o livro da Emma Wilds, que é uma super escritora de romance de época e que não tinha sido publicada no Brasil ainda. Que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha lido livros dela. E lendo o livro da Emma, eu falei, não, eu acho que isso aqui eu não consigo fazer. Porque eu achei ela fantástica. Fantástica. Eu sinceramente, eu não estava preparada para o nível da escrita dela. Eu acho tudo muito bom no livro, sabe? A forma como ela descreve as coisas, o fato de escrever em terceira pessoa, que para mim é mais confortável, tanto para ler quanto para escrever, mas como os personagens são bons, né? A gente tem nesse livro... Eu posso falar um pouco do livro? Pode falar, por favor. Então, eu posso dizer que são 4 personagens principais. E você gosta muito dos 4 personagens. Porque a premissa é que há uma aposta entre 2 libertinos de Londres e a mulher que é considerada mais fria, mais distante, inalcançável por todos, se oferece para ser a juíza dessa disputa. Então, a princípio, você fala, gente, não é possível que essa mulher vai, de fato, buscar informações sobre quem é o melhor amante de maneira prática. E, na verdade, a história é muito mais complexa que isso. Então, você tem esses 4 personagens principais e os 4 personagens são inteligentes, são interessantes. Você torce pelos 4, né? Porque, às vezes, sempre acontece aquele lance de você, eu gosto desse personagem, não gosto tanto desse, ou eu quero que ela fique com esse, porque esse não presta. E nesse livro eu não tive isso. Eu gostei dos personagens secundários, eu gostei do moço que serve café, eu gostei de todo mundo no livro. É um livro que eu realmente recomendo. Sem dúvida, óbvio, a gente está muito no começo do ano, mas foi a melhor coisa que eu li esse ano e, felizmente, eu tive o prazer de traduzir. Então, um passarinho me contou, na verdade foi você mesmo que me contou aqui no podcast, que não foi você. Você está traduzindo outro romance que vai, na verdade, sair já, né? Ele está quase pronto. Fala um pouquinho dele, fala um pouquinho dessa autora. O que a gente pode esperar aí dessa novidade que vem para maio? Sim, é outra autora de época, a Elizabeth Bailey. Essa eu não tinha ouvido falar mesmo. Ela é mais da sua época, Elimar. Não que você seja mais velha. Não que você seja mais velha. Eu vou usar uma citação aqui que eu escutei num programa de televisão muito chique, né, muito importante academicamente, que é o Chaves. A vingança é um prato que se come frio. Então, na verdade, eu acho que
eu jamais teria cruzado com a Bailey, porque os livros dela já foram lançados há um tempo e ela é outra que não foi lançada no Brasil ainda. Pelo menos eu acho que não. Eu nunca vi nada dela por aqui. Mas é aquilo que eu te falei, pode ter sido na sua época em Romance de Banca. Então, eu vou falar. Romance de Banca, a Elizabeth Bailey já foi lançada, né, ano 2000, mais ou menos. Tem uns 2 ou 3 livros já lançados aqui no Brasil. Né, pra galera aí que já é da minha idade, né? Então, vou ficar quieta, não vou falar a sua. A gente conhece o trabalho dela pelo clássico histórico, né? E clássico histórico especial, que eram 2 séries que saíam pela Nova Cultural. Então, a galera aí que conhece os sebos provavelmente já deve ter esbarrado em algum livro da Elizabeth Bailey. Mas fala como é que tá sendo essa experiência aí. Como é que é a história? O que a gente pode esperar desse livro? Então, o incrível que eu acho em relação a Bailey e a Cherish de maneira geral é que é o meu terceiro livro, que é o terceiro livro que eu estou traduzindo, e é o terceiro livro completamente diferente, embora esteja no mesmo gênero da Emma Watson. Então, ele é um romance de época, mas ele é completamente diferente. Falando em idade, eu não sei se quem ouve esse podcast vai lembrar, não sei se você vai lembrar, mas tinha uma série de TV onde Bruce Willis começou, chamada A Gata e o Rato. Sim, como eu definiria. Pois é. É como eu definiria a história de Uma Dama Perigosa. Porque eles estão é mais uma aventura do que um romance, sabe? Ela tá tentando provar que é uma herdeira, então ela entra... A história se passa durante a Revolução Francesa. Então, aquele período em que os nobres franceses precisaram fugir, sendo mortos, há uma imigração grande para a Inglaterra. Então, é justamente nesse período. Ela vai como imigrante para a Inglaterra para provar que o pai era que ela tem direito à herança e ela quer se casar com um inglês. Só que ela é totalmente vida louca. Ela anda armada, ela tem faca, tem punhal. Aí o cara chega, o mocinho chega para salvá-la e ela fala: eu vou explodir a sua cabeça com essa arma. É uma pessoa totalmente fora de... Passa o livro todo chamando ele de imbecil e idiota em francês, porque ela é dessa. Então, assim, é muito diferente. É outra coisa para a qual eu não estava preparada. Porque eu nunca tinha lido um livro... É claro que você lê esses livros de época, que tem um pirata na capa, tem uma coisa assim, você imagina uma aventura. Mas desse tipo, o fato da dama ser perigosa é uma coisa que pode ser devido a vários motivos. Mas no caso dela é porque ela é realmente perigosa. Fala pra ele: eu vou te matar, eu vou explodir sua cabeça. E tem uma hora que ele fala: então agora você vai me matar. Ela fala: agora não, você tá pedindo. Então, além de tudo, ela é ousada. Ela é afrontosa, eu diria. Uma dama afrontosa. Ela tá mais pra afrontosa do que pra perigosa. Então você acha que esse é o livro para os fãs de romance de época, para quem gosta de livro divertido, engraçado, aventura? Esse pessoal é o que vai curtir Uma Dama Perigosa, da Elizabeth Bailey. Isso. É um livro para quem tá... Não necessariamente que goste de um estilo diferente, mas que queira um respiro daquelas histórias que tem mais ou menos o mesmo ritmo. Você sabe como vai terminar. Você sabe como termina um romance de época. Você só quer saber como. E o como desse livro é totalmente diferente. Então, para quem quer um ar fresco, para quem quer uma coisa diferente do que normalmente acontece, vale super a pena. O livro é engraçado, é divertido, tem muita aventura, muita cena divertida mesmo. Então, vale a pena para qualquer público que goste de romance de época. Eu não vejo alguém que diga: esse tipo aqui não é para mim. Eu não acredito nisso. Então, eu vou agradecer, Ana Júlia. Obrigada pelo bate-papo. A gente vai se falar de novo aqui no Auristella Street.
A gente está começando as atividades, a gente tem vários outros planos. Vai ter mais bate-papo com outras autoras, a gente já está conversando com essas autoras, então provavelmente vocês vão ver outras novidades aí surgindo. Então eu agradeço esses minutinhos aí que você disponibilizou pra gente, convido mais pessoas a conhecerem, né, o Auristela Street. A gente tem hoje só a fanpage, como eu falei para vocês, todas nós aqui estamos com muitas ideias para esse projeto. A gente vai aceitar sugestões. E para quem tiver sugestão, para escrever para a gente, auristellastreet@gmail.com, sugestões de pautas, entrevistas. Se você quiser que seu livro, seja resenhado pela gente, a gente está com uns planos bem legais sobre isso. Então, entra em contato que a gente vai responder com carinho. Eu só estou esperando a Ana Júlia voltar de Londres, que ela é uma pessoa muito viajada, está sempre aí curtindo, por aí pelo mundo, Europa. Não existe fronteiras para o cartão de crédito dessa mulher. Então, quando ela estiver de volta, a gente vai apresentar novas ideias aí para vocês. Então, mais uma vez, obrigado, Ana Júlia, por disponibilizar esses minutinhos aí. Você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, o espaço aqui para falar dos meus livros. E desejar boa sorte com o podcast, é uma coisa que está chegando agora ao Brasil e eu quero que pegue porque é uma coisa que eu consumo. É isso aí, um beijão. Então, gente, obrigada. Semana que vem, se Deus quiser, o nosso novo podcast vai estar no ar. Então, curta a nossa fanpage, compartilhe esse podcast com quem gosta de literatura e a gente se vê. Tchau!